Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Domus Podcast, um podcast sobre negócios, investimento e mercado imobiliário. No episódio de hoje, nós vamos falar para você quando você deve contratar equipe para sua incorporadora. Se você está no seu primeiro empreendimento, segundo, terceiro, ou ainda está começando o primeiro, que seja, ou nem começou, mas deseja, tem a ambição de alavancar o teu negócio, alavancar a tua incorporadora, vai chegar no ponto que você vai precisar estruturar a tua equipe. E para você saber qual o timing certo para isso, as pessoas certas para isso, como, quando você deve fazer isso, é nesse episódio que você vai encontrar. Portanto, o mandamento aqui é certo. Com o machado afiado, derrubamos a árvore mais rápido. Eu sou Matheus Saldanha, host do Domus Podcast, e para afiar o machado junto comigo hoje, eu trago Léo Ribeiro. Fala, Léo, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo certinho? Tudo certo. Vamos para mais um bate-papo aqui no Domus Podcast. Simbora. Simbora. É um assunto bem interessante esse, um desafio muito grande das pessoas que estão no mercado imobiliário, na incorporação imobiliária, querem escalar seus negócios, identificar o momento certo de fazer ir para o próximo nível da sua empresa, né? E qual que é o melhor caminho para que ela possa percorrer esse caminho. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. É isso aí. Léo, para a gente começar então esse bate-papo, a primeira pergunta de hoje: quais os indicadores que mostram o time certo, que chegou de fato a hora da pessoa começar a contratar? Certo. No começo, vamos dar um passinho atrás ali, porque no começo, o que a gente ensina aqui, o que eu fiz também, o que a maior parte dos nossos alunos fazem, é começar na incorporação imobiliária sem recursos próprios, sem experiência, começando do zero. E nesse momento, eu falo para essas pessoas, não queira puxar muita bronca para o seu lado. Você vai ser um incorporador, que é um articulador de profissionais, mas você não vai contratar diretamente profissionais nenhum. O fato é que nós temos alunos que já faturam alguns milhões e eles não têm equipe própria. Nós mesmos aqui na Domus, hoje a gente está, dentro desse ano, a gente vai faturar aproximadamente 7 milhões e meio e nós temos uma equipe super enxuta. Agora a gente está contratando mais pessoas para poder escalar, mas se não 4 pessoas a gente consegue tocar e ter um faturamento. Então, o fato é que, no começo, a pessoa pode iniciar na incorporação sem equipe própria. Ela pode terceirizar todas as etapas, desde a execução, ela pode contratar pela prestação de serviço, o engenheiro, o arquiteto e cada um dos profissionais. Então, o interessante da incorporação é que, se você faz dessa forma, você enxuga um pouco a sua margem de lucro, mas pouco. E, no entanto, você não tem o risco, não tem um inchaço na empresa, um custo fixo alto, para que você possa tocar o teu negócio aí de forma tranquila. E aí, beleza, fiz meu primeiro empreendimento, fiz minha primeira casa, viabilizei, vendi ela, já entendi que isso aqui é para mim, que eu gosto de incorporar, gosto de construir para vender. Quero fazer 2 por vez, quero fazer 3, quero fazer do padrão mais elevado, quero fazer uma casa maior. Quero profissionalizar o meu modelo de negócios, quero escalar a minha atividade. Então, dessa forma, aí sim faz sentido a essa pessoa iniciar a contratação do início da equipe, que foi também que eu fiz. No começo, eu também não tinha ninguém, e depois, quando eu decidi fazer mais empreendimentos ou maiores, aí sim eu fiz a contratação. Sim. Como que você começou de fato lá atrás? Como é que era a estrutura? O que você fazia tudo? Tinha algum parceiro terceirizado, algum outro profissional autônomo, algum sócio? Sim. Como é que foi o começo lá atrás? Sim, eu tinha um sócio que era o que tinha conhecimento de obra. Eu não tinha conhecimento na época, eu tinha conhecimento comercial do negócio. Mas eu fiquei bem à frente do dia a dia da obra. E realmente a linha que nós que fizemos na época, é algo que eu não recomendo que ninguém faça. Nós tínhamos mão de obra própria, né? Nós tínhamos equipe própria e com isso aí a gente tinha uma necessidade de tomar decisões toda hora, a cada pouco resolver coisas, como por exemplo, estragou a extensão, tem que ir arrumar, queimou a maquita, tem que comprar uma outra ou mandar arrumar, um funcionário da obra, um pedreiro importante não esteve lá e não estava participando, não estava na obra, então agora a gente não consegue fazer tal etapa, então tem que trazer outro. Esse tipo de coisa, no começo, não faz sentido absorver, e a gente absorvia internamente. Tá? Então, em virtude disso, nós tivemos bastante desafio de fazer a primeira casa, eu principalmente, por não ter conhecimento, porque a gente
trouxe para baixo das nossas asas muitas demandas de obra, de execução do dia a dia. E é algo que eu não recomendo que ninguém faça, mesmo se, inclusive, se estiver escalando, né? Que é não trazer essa parte do canteiro de obras para dentro da empresa, ou parcialmente apenas. Então, no começo, a gente fazia assim. E aí, depois eu decidi, poxa, eu não quero mais desse formato. Meu antigo sócio trabalhava com empreiteiro, então ele gostava desse formato de ter a equipe própria, eu não gostava desse formato, e aí eu decidi tocar os meus próprios negócios pela Domus. O teu sócio, ele gostava do formato ou ele tinha empreiteira? Ele tinha empreiteira e ele gostava disso. Né? E aí era um CLT, então? Os funcionários eram mestre CLTs. de obra, todos pedreiro, CLTs, servente, todos CLTs. tudo CLT. Até eu lembrei hoje que a gente estava escavando o terreno com pessoas escavando o terreno com um pá, porque não fazia sentido financeiramente contratar uma retroescavadeira para pagar R$ 1.300, R$ 1.500 a diária dessa retroescavadeira. Porque o funcionário escavando para fazer a sapata era mais barato do que fazer com a retroescavadeira. E eu não concordava com isso, porque você perde produtividade, você aí tem que ter um volume maior de pessoas e tal. E sim, financeiramente era mais barato, mas não é a linha que eu entendo como mais eficiente. Não, né? Mas e o tempo de obra também? Né? Acaba gastando mais tempo. Tem alguns custos indiretos que a pessoa não consegue calcular, né? Nesse ponto. Tava olhando só para o pagamento da máquina, a hora, e para o pagamento da mão de obra, mas e a obra em si, né? Atrasando e principalmente o seu próprio tempo como incorporador. Né? De ficar tendo que tomar pequenas decisões aí no dia a dia. Né? Sim. Tem um detalhe muito importante também, que eu vejo que quando as pessoas estão começando, principalmente quando estão começando, vão direto para a construtora. Por não saber muito essa diferenciação, elas querem contratar. Eu vou contratar uma construtora que faz tudo, inclusive tem toda a equipe, só que aí a gente está deixando um dinheiro na mesa. Como é que você vê esse cenário? Realmente é isso? Ou em alguns casos, ok, vale a pena? Vale a pena. Para quem está começando, não faz sentido trazer para dentro da sua operação a etapa de construção. Ou essa pessoa tem uma empresa em outro negócio, em outro segmento, ou ela tem, às vezes, um emprego, ou é funcionário público, não consegue se dedicar no dia a dia. Então, terceiriza a execução da obra, a construção dela para alguém que faz isso todo dia, que tem uma estrutura para isso, diminui um pouco sua margem de lucro, mas consegue se expor a etapa mais rentável do mercado imobiliário. Então, se a tua margem de lucro ia ser 30%, agora ficou 25%, 22% porque foi terceirizado. Mas imagine que aquela empresa lá é uma sócia. E aí fica mais fácil fazer a conta. Poxa, é o sócio que não vai me dar dor de cabeça na etapa de construção. Ele vai cuidar de toda a construção. Então, vale a pena eu pagar um percentual do meu lucro que não chega a 50%. Chega um percentual disso aí. Com isso, ele consegue ter mais autonomia de tempo. Então, mesmo contratando construtora, que tem toda a equipe própria, inclusive engenheiro para poder assinar, entregam material e mão de obra, ainda vale a pena em alguns casos. Sim, principalmente no começo. É no começo especificamente, ou quando a pessoa não tem tempo, ela não está focando somente na incorporação imobiliária. Agora, poxa, decidi que é isso que eu quero, vou focar somente na incorporação imobiliária, vou lapidar o processo, vou melhorar, vou estruturar um time, e aí sim, aí traz para dentro da sua operação ao menos o gerenciamento da obra, né? Que aí você só contrata uma empreiteira de mão de obra para executar aquela casa, talvez até equipes específicas para cada uma das etapas. E aí e nós podemos dividir esse podcast, né? Esse ponto de equipe em duas partes: a equipe da incorporadora e a equipe de obra, de construção. E o nosso foco aqui é principalmente a equipe da incorporadora, né? Porque o formato de mão de obra, de contratação de mão de obra, é algo que mesmo escalando, se você pegar qualquer incorporadora que está crescendo, ela raramente tem mão de obra própria. Ela terceiriza estrutura, depois terceiriza as alvenaria e vedações, depois terceiriza reboco, mas tem alguém da sua equipe coordenando esses terceiros. Né? Então, o foco dessa incorporadora na escala, ela tem que estar com pessoas chaves dentro do canteiro de obras para poder fazer o acompanhamento, a aferição, o controle de qualidade, de custo, de prazo, de segurança, enquanto equipes terceiras que vão executando. Isso é trabalhar de forma mais inteligente, né? Com mais qualidade, acredito. Com certeza. Porque se a gente está terceirizando uma equipe especializada, por exemplo, em contrapiso, além da produtividade, você vai pagar um pouquinho mais, mas além da produtividade ser maior, a qualidade do serviço é melhor, né? Normalmente, na maioria dos casos. É melhor. E aí tem um outro fator.
ao você terceirizar, se essa empresa ela não está cumprindo o prazo, qualidade, custo, você simplesmente desliga, né? Agora, se você está contratando um valor fechado para execução, por exemplo, de uma casa, você tem um pouco mais de dificuldade de ficar tirando isso do escopo daquela empresa. Ou mesmo se você tem dentro da tua alçada e não está mantendo a qualidade, às vezes é porque o mesmo pedreiro que está fazendo a execução da alvenaria reboca, faz contrapiso, assenta o porcelanato e até faz o gesso. Uhum. E aí isso aí não tem como ser bom em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então a questão da equipe de obra, quando você está escalando, faz mais sentido no que é o caso que a gente está fazendo agora, ter pessoas chaves dentro do canteiro de obras. Uhum. Por exemplo, um mestre de obras e uma pessoa para manter a limpeza. A gente está fazendo isso em uma obra, tem uma obra que tem um mestre e 3 pessoas para fazer a limpeza, porque é uma casa bem grande, e com isso a gente precisa ter essa limpeza, organização dos materiais, porque afinal tem vários terceiros, tem quase 50 pessoas terceirizados ali, então é uma logística muito grande todo dia e precisa sempre estar limpando. Mas esse é um desafio somente para quem está já escalando. Se não, terceiriza e não se envolve com isso aí. Pensando nessa linha, você tinha citado sobre equipe de incorporadora e equipe de construção. São 2 linhas de contratação diferentes. Pensando na linha, para a gente entrar na linha de incorporação, quais os formatos hoje, dentro de todos os cenários que a gente tem? Seja a pessoa que está começando a incorporar no teu primeiro empreendimento, ou está viabilizando o primeiro, ou quer mesmo, tem o desejo, o sonho, a ambição de incorporar, e para a pessoa que está começando a escalar. Quais os formatos que tem para ambas, para cada uma delas? Certo. Para quem está começando, vai fazer a terceirização e a contratação de prestador de serviço para tudo. Então, para projeto é sempre, mesmo até porque projeto é uma coisa muito específica, então sempre vai ter terceiros. Difícil alguém internalizar projetos dentro de uma empresa. É raro e ineficiente, inclusive. Projeto, a parte de acompanhamento técnico, execução de obra, estar no dia a dia, pode contratar um profissional de engenharia prestando o serviço do acompanhamento daquela obra. Olha, vou te pagar tanto para você acompanhar essa obra da instalação do tapume até a entrega das chaves. E aí esse profissional ele faz o acompanhamento técnico tudo. Tudo que for técnico, ele que desenrola. No início, essa pessoa vai precisar ter alguém, porque às vezes ele não é engenheiro, não é profissional do ramo, não é arquiteto, não tem conhecimento técnico. Então vai ser o principal, porque o financeiro, como esse recurso provavelmente desse incorporador que está iniciando sai do bolso dele ou sai de algum parceiro, é o bolso que dói a grana. Então ele tem que estar fazendo orçamento, a compra dos materiais e a previsão da entrega, né? Então ele consegue cuidar mais disso aí. E para isso ele não precisa estar na obra, ele pode estar no escritório, pode estar no trabalho dele, conseguindo resolver essas coisas paralelamente às outras atividades. Sim. Então para esse primeiro, para quem está começando, o ideal é realmente que ela contrate um engenheiro, terceirize, né? Contrate um profissional de engenharia e a parte de compras e orçamento ela faz. Isso. O engenheiro ele pode também pode trabalhar na parte de orçamento, que talvez ele tenha conhecimento mais técnico sobre... para quantitativo, né? Para quantitativo, pode até fazer isso aí, pode até ter um acerto para esse profissional fazer essa parte de orçamento se ficar compatível, mas principalmente para o quantitativo, que daí o proprietário desse imóvel, o incorporador, ele vai lá e faz o orçamento. Mas nesse começo, não se contrata equipe, né? Nem escritório não precisa, não faz sentido ter gastos com escritório. A gente tinha, por alguns anos, nosso escritório na garagem do shopping. Depois ficou de home office 1 ano e pouco. Depois foi para um coworking. Depois foi pro container na obra. E agora que a gente tem escritório. Mas não que seja necessário. Porque o cliente que compra o nosso imóvel nunca vem visitar no escritório. Ele visita o imóvel. Vai visitar o imóvel. Terreno, condomínio. A gente agenda sempre lá. Não tem essa necessidade de estar no escritório. Até mesmo se quiser conhecer alguma coisa. Essa questão de sede, até falando dessa questão de mobilizar algo, sede. Você fala, pô, não, eu tenho uma sede na rua tal, escritório. Cara, eu acho que isso agrega valor. Não... Eu acho que isso já foi, sabe? Passou. Já foi. E também depende da autoconfiança da pessoa. Isso realmente depende da autoconfiança. Porque se ela consegue manter uma conversa, uma pessoa séria, uma pessoa que transpira seriedade,
ela não precisa de um escritório. Eu não vejo necessidade para isso aí. Muitos negócios que eu fiz na corretagem, também até na incorporação imobiliária, eu fiz sem ter escritório, sem ter um ponto físico. Nunca, talvez até me pediram onde tinha teu escritório. Cara, eu dava de ombros, falando, não, eu vou até você. Eu vou até você. Meu trabalho é mais personalizado. É só você argumentar dessa forma. Né? Então, com isso, você diminui a necessidade de um custo fixo de escritório, às vezes de equipamentos. Não é pouco. Né? Pode ser focado, pode manter isso aí em caixa para a contratação de alguém futuro para estar fazendo o gerenciamento da obra. Né? Sim. Então, esse incorporador, quando ele está começando, desse formato, contratando terceiros, não precisa de sede, não precisa de nada, estrutura super enxuta, porque o foco está no resultado da entrega daquele imóvel, né? Daquele imóvel. Às vezes o pessoal pode se perguntar também quanto a questão, mas onde é que o cara vai assinar o contrato? Onde é que ele vai, né, fazer a parte de assinaturas? Hoje está tudo muito digital, né? Está tudo digital. Realmente não se cria mais uma cerimônia para fazer assinatura de contrato. A assinatura de contrato é feita ou as negociações que eu faço algumas são na imobiliária, então que está fazendo a intermediação, outras são no escritório do advogado, se tem algum ponto que precisa ser esclarecido lá, e a maior parte são assinatura direto no tabelionato de notas, vai lá para fazer reconhecimento de firma direto no tabelionato, então não tem necessidade de um ponto físico, não. Nesse formato ainda para quem está iniciando, quais são os prós e contras de estar trabalhando nesse formato? Olha, os prós diminuição do custo fixo, isso é importantíssimo. Isso aí até quem está ouvindo, se conseguir pegar um papel e caneta na mão agora diminuição de custo fixo, não tem necessidade, você não consegue mensurar um retorno sobre o investimento de ter um escritório, você vai usar isso esporadicamente, então pague um bom café para o teu cliente, vai lá, né? Se for um fornecedor, às vezes você vai até ele, tudo não há necessidade. Né? Então esse é um tipo de investimento que não faz sentido. Você me fez mais alguma pergunta? O que era? Os prós e contras. Os prós e contras. Tá. O contra, tem que pensar um pouco mais sobre o contra. É óbvio que tem várias coisas no começo que fica sob a alçada de quem está incorporando. Tem que resolver questões burocráticas, tem que fazer orçamento, aí compra dos materiais, às vezes tem muita falha de comunicação, vem um material diferente, aí não tem um sistema implantado, na planilha, ou no papel, ou em alguma anotação. Então, por ser o amadorismo no começo, é que talvez seja o mais desafiador, mas isso independente se tem escritório, se tem time, é o entender o processo. Mas aí a pessoa pode ver com outros olhos, ela pode ver isso como, poxa, é legal isso, essa evolução. Eu não sabia nada e viabilizei um empreendimento, agora estou encontrando outros desafios, mas estou superando eles, né? Então, se a pessoa vê de outra forma, isso não tem problema nenhum, não. Né? É porque muito que pega essa questão burocrática também de contrato, né? Um contrato que eu vou utilizar com o engenheiro, o contrato que eu vou, por exemplo, utilizar com a empreiteira. Sim. Né? Se for contratar mais profissionais autônomos, se a empreiteira não entregar a chave na mão, vamos dizer assim, aí vai entrar a equipe de paisagismo, que vai prestar serviço com nota fiscal, pintor, né? Impermeabilização também costuma ser uma equipe específica. Então, essa questão, esses contratos, a grande maioria acredito que vai prestar serviço e emitir nota fiscal, mas o engenheiro em si, ele emite nota fiscal também, ou ele como incorporador que está começando, pega um modelo de contrato e fecha o contrato com ele? Sim, ele emite nota fiscal, um contrato é importante para estar bem especificado qual que vai ser a remuneração desse profissional, se vai ter alguma bonificação por performance, o que eu recomendo bastante. É importante ter alguma bonificação para que não fique um negócio só uma troca de tempo, mas sim que tenha uma participação pelo resultado daquele negócio, né? Então é importante. Isso gera mais empenho, né? Isso gera mais empenho. Isso gera mais empenho em todo mundo. E aí, pensando sobre... Passou desse nível de incorporador iniciante, já viabilizou seu primeiro empreendimento, já faturou até seus 2 milhões de reais aí, talvez fez algumas casas e já está faturando 1,5 milhão. A partir dali, provavelmente, esse incorporador agora falou, poxa, que legal, agora quero ir para o meu próximo nível, quero escalar, quero fazer mais unidades ou quero fazer de valores mais altos. Um exemplo nosso na Domus, né? A gente não está fazendo mais unidades. A gente permanece fazendo poucas unidades simultâneas. 2, 3.
4 talvez, mas geralmente 2. Por quê? Porque a gente aumenta o valor agregado delas. Então, entre 2 unidades, a gente vai, para 2023, ter um faturamento superior a 12 milhões de reais. E com isso, por ter poucas unidades, diminui logística, é mais focado em poucos locais. Isso é interessante também porque você consegue enxugar a tua equipe e você foca num nicho muito específico de mercado, que é o que a gente está fazendo. Isso não é uma regra, mas é apenas um posicionamento nosso. A gente prefere fazer poucas unidades por vez, por exemplo, 12 milhões de faturamento, do que fazer 20 e... Quantos que seriam? 24 apartamentos de 500 mil reais, por exemplo. Ao invés de fazer um prédio com 24 apartamentos, a gente prefere fazer 2 casas que faz o mesmo valor, né? Porque o nosso nicho aqui na nossa região tem demanda, tem liquidez para um produto desse porte, desse valor, né? Então, nesse ponto, quando a pessoa está escalando, quer fazer mais unidades ou quer fazer num padrão mais elevado, aí sim faz sentido começar a estruturar um time interno, um time de escritório. Não necessariamente só de escritório, mas assim, não de obra. Tem que começar a contratar pedreiro, servente, armador, não. É contratar a equipe que vai fazer a gestão junto contigo disso tudo. Sim. Quem são esses profissionais? Eu costumo dizer que o tripé inicial de uma incorporadora é o comercial e a gestão, vai fazer junto, é a pessoa que vai estar responsável por tomar as decisões da empresa de venda do imóvel ou de compra de um terreno, de viabilidade e de articular tudo. Então é o proprietário, é o incorporador. E ele vai terceirizar 2 etapas do processo todo de incorporação, que é o administrativo e financeiro, as rotinas administrativas e financeiro, a parte de compras, de orçamento e compras, e engenharia. Então esse é o tripé básico para quem está começando. Como eu sou engenheiro, a primeira pessoa que eu contratei, ainda para manter a engenharia e a gestão do negócio, parte comercial, foi o financeiro. É meu calcanhar de Aquiles. Né? Essa parte de fazer planilha de fluxo de caixa, DRE, cuidar dos trâmites de contabilidade, fazer orçamento, fazer a compra, isso tudo para mim era assim desgastante. Eu não gostava disso. E aí, por não gostar de fazer isso, eu acabava não fazendo bem feito. Né? Então eu pensei assim, eu vou contratar, a primeira pessoa que eu vou contratar é um financeiro para que a gente possa ter aí com isso maior organização da empresa, né? Ter um financeiro já estruturado, onde tem o fluxo de caixa certinho, tem as previsões de contas a pagar, a receber e a previsão futura de tudo isso aí. Então foi a primeira contratação e é uma das primeiras que eu recomendo também para as pessoas. Talvez o incorporador que está escalando ele não seja profissional de engenharia, mas ele manja do comercial e ele se vira muito bem na parte administrativa e financeira. Então, no começo, a primeira contratação é sair do canteiro de obras. É contratar um profissional de engenharia que do tapume para dentro dessa obra vai ser o responsável por toda a decisão da obra. Então, e aí começa a ser uma nova fase para esse incorporador, porque até então ele ia lá no canteiro de obras, ele tomava as decisões, ele ia na contabilidade, ele tomava as decisões, ele ia em tal lugar, ele fazia tudo. Agora ele não faz mais isso. Agora ele vai no canteiro de obras, ele vai lá visitar, se ele está afim de visitar e tudo, mas ele não é ele mais quem toma as decisões lá dentro. Porque se ele fizer isso aí, ele vai estar tirando a autoridade do engenheiro que ele contratou. Então ele vai lá, visita, faz as considerações dele, fotos, o que seja, para poder depois fazer esse alinhamento com o profissional de engenharia que ele contratou para o escritório. Sim. E esse engenheira que for contratado, tudo o que está do tapume para dentro é sob a orientação, sobre a responsabilidade, sobre a alçada desse profissional. E daí com isso aí, ele está sabendo de tudo que está acontecendo, às vezes vai falar com o fornecedor, então eu já falei com o teu patrão, né, com o teu chefe, e aí fica aquele negócio, mas putz, não estou sabendo do que foi tratado. Então centraliza numa pessoa para ela saber de tudo. Como organizar essa hereditariedade ali? Porque eu vejo que pode acontecer, por exemplo, o incorporador chega lá na obra, encontra o mestre de obra ou o pedreiro, e sendo que tem esses hierarquia. níveis... falei errado, falei hereditariedade, tá repassando para quem? Mas essa hierarquia ali dentro, não tem como o incorporador chegar ali na obra, olhar o pedreiro fazendo de um jeito e falar assim, isso aí não é aqui, isso é ali, ou é desse jeito, é assim, é assado. Depois chega o engenheiro,
fala outro jeito e aí acaba que você toma, né, a responsabilidade, a autoridade do Sim. engenheiro. Como é que você organizou essa hierarquia ali dentro de obras? Sim, no começo não é fácil, porque você está acostumado com ver alguma coisa e já ser cirúrgico e já resolver ali na hora. Só que aí a mão treme, mas você segura ela para não vamos tratar diretamente com o profissional que está executando determinada etapa, né? Só fotografar para registrar e aí conversa com o engenheiro. Somente ele ou ela é quem vai conversar com o mestre de obras, terceirizado ou da própria equipe, para que possa fazer o alinhamento, a correção do que eventualmente estiver errado. Então, no começo é uma transição. Às vezes eu me metia também. E por me meter, isso gerava confusão na equipe, né? Então, ficava muito cacique para pouco índio. E aí, chegou um momento que eu tirei o pé realmente do canteiro de obras, como hoje. Estou aqui fazendo um podcast porque realmente tem agora pessoas melhores do que eu lá no dia a dia da obra para tomar decisão técnica e ter todo o domínio sobre o que está acontecendo no dia a dia. Então, hoje eu visito a obra, daqui a pouco, depois do podcast, eu vou visitar uma delas, mas eu não tomo mais nenhuma decisão. Eu vou lá, vejo alguns pontos e mando para minha equipe de engenharia. Hoje nós temos 3, para que eles tomem a decisão se está certo, se está errado, se tem que ser feita alguma correção, se tem ou tomar aquela iniciativa de falar com a equipe se tiver alguma coisa errada. Né? Então é feito dessa forma. Isso também se reflete, Matheus, a equipe do financeiro. Né? Eu também não fico interagindo e atravessando do administrativo e financeiro com um advogado, com contabilidade. Tenho algumas considerações para serem feitas com esses profissionais, mas eu busco sempre passar para o financeiro, para o administrativo, que essa pessoa exerça a autoridade dela ali, de que é tomar essas decisões, e aí fica tudo sempre centralizado, né? Então, com isso é uma transição, não acontece de uma hora para outra, mas a partir do momento que isso acontece, esse incorporador ele começa a ter mais tempo para focar no que de fato é importante para o negócio, que é escalar, que é ir para o próximo nível do negócio. Porque aí ele já não tem mais as demandas do dia a dia da obra. Olha, quebraram aqui o cantinho do porcelanato, o senhor vai querer que troca ou não quer que troca? Ele não precisa mais tomar essa decisão. Porque se toma um monte de decisão dessa no dia, chega no final de tarde e o cara não quer mais nem saber, aí a esposa ou a namorada pede: e aí, amor, vamos comer uma pizza ou vamos comer sushi? O cara não quer tomar mais decisão. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu já chegava final de tarde e eu não queria mais tomar decisão nenhuma. Eu só queria tomar um banho e descansar. Por quê? Porque eu passei o dia inteiro tomando decisões pontuais na obra. Mas essa confiança requer tempo, né? Sim. Porque falando assim, parece assim, algo simples. Não. Contratou um engenheiro, o cara manja mais do que eu, Sim. beleza, contratei um administrador de empresa lá, show de bola. Sim. Só que requer essa confiança, né? Esse é um processo aí que leva alguns meses. É uma transição de ao menos 6 meses. Né? Existem as 4 fases da delegação. Né? A primeira delas, eu faço e você vê. A segunda, nós fazemos juntos. A terceira, você faz e eu vejo. E a quarta, você faz. Né? Então, aí já está fazendo. Então, esse tempo tem que ter feito uma transição, não é de uma hora para outra. Né? E aí, quando a gente começa a estruturar um time, já tem que, juntamente com a construção de uma equipe, tem que vir a construção de processos. Para que todo mundo esteja falando a mesma língua. Se o bolo de laranja que aquela pessoa sabia fazer daquele jeito fica bom, ela tem que fazer com que a outra pessoa também consiga fazer o mesmo bolo de laranja. Para isso tem que ter uma receitinha certinha. Qual que é a sequência, como que deve ser feito. Né? Então é importante. O processo operacional padrão, né? E aí tem que criar essas POPs, esses processos operacional padrão, para que todo mundo esteja se comunicando da mesma forma. Mais uma vez, isso não é de uma hora para outra, isso é uma transição, isso é uma linha que vai se expandindo, mas que é o caminho para que seja feito a delegação completa daquela área, seja de engenharia, seja do administrativo e financeiro, para que esse incorporador possa focar muito mais na parte comercial, na viabilização de novos negócios, na prospecção de novos
investidores, ou terrenos, ou oportunidades, e possa sim ir para o próximo nível da sua empresa, né? Show. Esses modelos de contratação, tanto do engenheiro quanto do administrativo e financeiro, eles todos vêm para dentro da incorporadora como CLT ou eles são profissionais autônomos ainda? Como é que funciona esse modelo? Nesse caso, eles já não são mais autônomos, eles devem estar exclusivos para a empresa, né? Sim. Uma das regras é não tem freela mais, é. né? Se é para vestir a camisa, vai vestir a camisa, vai trabalhar exclusivamente para uma empresa e vai também aí criar incentivos para que esse profissional, ou essa equipe tenha participação de alguma forma nos lucros, seja um bônus ou uma participação efetivamente nos lucros, né? Então é o caminho para que seja feito, o melhor caminho para ser feito ali essa contratação de pessoas, né? Via CLT ou MEI. MEI é uma linha tênue, porque assim, efetivamente nós não temos legislação que permita que seja contratado, por exemplo, esse tipo de profissional via MEI. Mas a gente sabe que é uma situação bem corriqueira do mercado, porque afinal, se fosse diferente, as contas não fechariam, não viabilizaria para muita empresa estar operando. Uhum. Então é uma forma de a empresa conseguir se manter de portas abertas, contratando com uma carga tributária menor. Não é o caminho que a gente está indicando aqui, mas é uma das alternativas que esse incorporador tem, desde que esteja muito claro em contrato, em virtude de um contrato via MEI, que não há exclusividade, que não há horários, que não há vínculo empregatício, tem alguma série de pontos para descaracterizar esse vínculo empregatício e não ter eventuais problemas colaterais ali com o MEI. A equipe de obra é normal fazer com o MEI, tem o INSS patronal, que é 20% sobre o valor da prestação de serviço, então está tudo bem, já é convencional. Mas a equipe de escritório tem o caminho da CLT, tem o caminho do MEI, mas não é uma prestação de serviço que possa ser feita assim, depois do horário eu vou trabalhar fazer uns projetos aqui, não. Uhum. Tem que ser alguma coisa específica. Que aí todo mundo está focando, está com energia, está com a cabeça somente em um lugar, somente em fazer um negócio crescer, né? Legal. Trazendo essas pessoas para a equipe, é o momento certo de se investir em uma estrutura física ou ainda assim dá de tocar o empreendimento ou os empreendimentos com essa equipe sem essa estrutura? Dá para tocar, mas aí a gente começa a ter outros desafios. Quando você começa a ter, mesmo que uma pequena equipe, o vínculo fora do ambiente de trabalho ele é importante para o próprio negócio acontecer. Não dá para somente ter a gente já perdeu profissionais do time por fazer home office e não estar 100% alinhado com a cultura da empresa, com os processos, ou até mesmo ter uma afinidade entre todos. Então é importante ter um ambiente físico, sim, mas no caso dessa estrutura inicial de 3 pessoas, né, um incorporador, o gestor, o proprietário da empresa, mais o comercial, mais a engenharia, mais o financeiro, mais a engenharia, aliás, essa estrutura é tranquila ainda para fazer um escritório, inclusive, num cômodo de casa ou num coworking. Tá tudo certo, não há necessidade de uma estrutura maior. A gente tem, inclusive, incorporadoras aqui em Balneário Camboriú que são grandes, fazem bastante empreendimentos e tem um escritório super discreto numa rua pouco movimentada, porque afinal é muito mais um trabalho interno do que receber pessoas, né? É igual construtora, né? Você já percebeu construtora, pelo menos onde eu morei, sempre era uma casa de bairro. Uma casa de bairro. Toda a vida. Toda a vida. Construtora não tinha um prédio, uma sala comercial ou algo do tipo assim. Cara, é tudo casa de bairro. Olha Pegava só. um bairro bacana, assim, um bairro, né? Não tão... O pessoal abria a casinha ali, aí na frente recepção, administrativo, financeiro e tal. Na outra suíte ali era a equipe de engenharia e aí nos fundos, por exemplo, fazia um depósito, alguma coisa assim, né? Que sempre precisava. Né? Sim. Então, nesse começo, se esse incorporador, poxa, eu prefiro pagar um pouco mais de salário do que ter uma estrutura física,
faça isso aí porque é a prioridade. Porque afinal, o engenheiro ele não precisa nem pisar tanto no escritório. Ele tem que estar nas obras, circulando, né? Claro que ele já vai ter outras atividades para serem feitas. Vai ter que fazer orçamento, cronograma, inclusive compras. Ele pode ajudar o financeiro a fazer essa parte, porque algumas compras são muito específicas de obras. Às vezes o financeiro não tem o conhecimento técnico para poder comprar areia média, né, tantos cúbicos e assim por diante. Então, o engenheiro pode fazer isso. A definição de material ainda é contigo, né? Você toma a decisão de escolher material. Perante, acho que junto com o arquiteto, Sim. acredito eu. Aí entra então, acho que é importante, legal essa pergunta, porque a gente consegue entrar um pouco mais nas atividades do incorporador agora. Sim. O que ele faz? Beleza, se ele delegou financeiro e engenharia, o que ele vai ficar fazendo o dia inteiro? Bom, tem coisas que só ele pode assinar, só ele pode definir todos os dias. Mas, principalmente, prospectar novos negócios e viabilizar eles. E o viabilizar, ele se estende até o início da obra. Porque o viabilizar, além da captação de recursos, que seja via financiamento, seja investidores e tudo mais, ele precisa ter ali um discernimento do projeto arquitetônico. Então, ele precisa passar, acompanhar, supervisionar, tomar decisões junto com o profissional de arquitetura sobre o projeto arquitetônico, principalmente. Por quê? Porque é ele que vai definir terreno e projeto arquitetônico, que vai definir todo o restante da execução daquele empreendimento. A construção dele nada mais do que o resultado do que foi planejado no projeto. Então, o projeto é onde o incorporador deve estar gastando energia. Não é na tomada de decisão lá na obra. Agora vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Putz, isso aí desgasta todo mundo. Também, desgasta todo mundo. Então, esse incorporador agora que ele delegou o dia a dia da obra e ele delegou também o financeiro, ele consegue focar principalmente internamente na etapa de definição do projeto e aperfeiçoar esse projeto com mais detalhes aí para ficar compatibilizado, para que ele fique com uma planta otimizada que realmente seja útil para a família e com isso ele tenha uma liquidez melhor lá na frente. Né? Total. E sobre a tomada de decisão do compras, beleza, foi definiram os materiais, onde o incorporador prestou, né, atenção nisso, executou tudo certinho junto ao arquiteto, enfim, engenheiro também. A parte do compras, tomada de decisão de fato de que aquele orçamento vai ser o aprovado. É o incorporador que toma essa decisão ou não? Já fez os 3 orçamentos, tem eles ali na nuvem, por exemplo, registrado, Sim. arquivado, podem comprar e não precisa passar por mim. Aí depende também do perfil da pessoa. Eu odeio essa palavra depende numa resposta, mas vamos ver se eu consigo colocar de uma outra forma. O que eu gosto de descentralizar. Eu gosto que todo mundo na equipe tenha independência na tomada de decisão, mesmo que vá contra o que eu tomaria de decisão depois. Sabe? Eu prefiro ainda dessa forma. Hoje de manhã a gente estava vendo lá o piso vinílico, que era para ser piso vinílico no corredor, eu faria piso vinílico no corredor e foi colocado porcelanato no corredor do pavimento superior. Eu teria feito vinílico, mas está tudo bem, porque eu prefiro não estar gastando tempo com pequenas tomadas de decisões, deixando a equipe tomar essas decisões quando não está isso detalhado no escopo, por exemplo, do memorial descritivo, do que essa pessoa ela tem que toda hora tem que ficar pedindo informações para o incorporador. E aí ele tem que estar sempre com o celular do lado, porque vai ter sempre demanda toda hora. Então, as definições de materiais, elas estão paralelamente, intimamente ligadas com a arquitetura. Fechou o projeto arquitetônico, definiu o layout, definiu a fachada, agora tem que definir todos os materiais. Qual tipo de esquadria vai ser? Vai ser de alumínio ou vai ser PVC? É alumínio? É linha Gold, linha Suprema? Qual que é o padrão do imóvel? É PVC? Vai ser preto? Vai ser branco? Vai ter persiana automatizada? Vai ter tela mosquiteiro? O vidro vai ser laminado? Ele vai ser um vidro como que é o outro? O laminado? Temperado. Eu tava pensando em jateado, eu tava lembrando do banheiro. Então, essas definições, elas vêm lá no memorial descritivo. Porque lá no memorial descritivo, esse incorporador, ele é mais fácil de tomar as decisões ali e ter clareza, com base na análise de mercado que ele fez,
do que lá na frente, lá nos 80% da obra, ele definir agora, eu vou definir o piso vinílico da casa. E aí vai lá visitar a loja. É um gasto de tempo e de É o que energia eu tô muito grande. fazendo. Definindo tudo agora. É, Tá, assim, não tô atrasado, não vai trancar nada, tá, sim, né? Mas a gente tá definindo agora, tá sim. escolhendo porque realmente não foi definido lá Não, tá atrás. tudo bem, tá tudo bem. Esse é um O problema é processo. querer escolher já com o ceramista lá te ligando, ô, quando que eu começo? E aí esse é um problema, porque daí É. você não consegue fazer um orçamento direito, você vai ter que comprar na loja quando você poderia ter comprado do distribuidor, e ao Uhum. invés de você pagar R$ 50, você tá pagando 150. Porque tem e realmente tem alguns materiais que a gente teve essa proporção mesmo de diferença entre o que foi comprado diretamente do distribuidor e o que está sendo entregue e vendido na loja. Uhum. Né? Então, antecipar essas tomadas de decisões com projetos compatibilizados, com memorial descritivo e com um procedimento padrão de execução da operação do dia a dia, tudo isso vai diminuindo as tomadas de decisões do incorporador e o negócio vai fluindo com mais facilidade. O dia a dia da obra porque é só seguir o que foi previamente decidido em escritório, o que foi criado um processo. Né? Então isso é muito importante para esse crescimento, para essa alavancagem da incorporadora, quando ela vai para o próximo nível. No começo, no caso que você está fazendo uma casa agora por vez, está tudo bem tomar essas decisões. Entre o fazer e o não fazer, eu prefiro que faça. Né? Vai desse jeito, mas numa próxima, é importante que você faça o projeto arquitetônico e você já defina todos os materiais, já orça, já cria um memorial descritivo, um orçamento analítico, porque quando for o momento de compra dos materiais, você somente peça uma atualização daquele orçamento para os fornecedores e aí fecha a compra, né? Mas eles já foram definidos previamente, então é importante isso. Me veio um profissional na mente agora que eu lembrei que ele é extremamente importante na obra, que é o famoso vassourinha. Uhum. Esse profissional, você contrai ele para a incorporadora, para ele por ele ter essa cobrança mesmo por limpeza Sim. da obra e tudo mais, ou não? Ou esse profissional tá na lista de funcionários da empreiteira? Sim. Pensando nesse tripé que nós temos dentro do escritório, que é a gestão mais comercial, administrativo e financeiro e a engenharia, aí nós temos que entender se embaixo da engenharia nós vamos ter mais alguém, se vamos ter equipe de obra própria. E aí a equipe de obra própria provavelmente vai ser um mestre de obras e aí um almoxarife, né? A gente ouve o Grado falar de vassourinha, né? Algumas pessoas têm esse nome para esse profissional, mas é uma estrutura interessante, o mestre mais um almoxarife, porque é a dupla que vai vestir a camisa da empresa e vai cuidar da limpeza, da gestão, da qualidade, do custo, sem que o engenheiro esteja lá do início ao fim do dia. Quando você terceiriza a execução, essa limpeza está por conta de quem está terceirizado. Então, ele obrigatoriamente tem que ter um servente pedreiro lá para fazer a limpeza. Só que o que acontece quando o servente pedreiro é homem? Ele vai começar a carregar material para cima e para baixo, agora puxa tijolo, agora faz tal coisa, e ele não foca na limpeza. Então, o que a gente fazia até então? A gente pedia para que as empreiteiras tivessem uma mulher como fazendo a limpeza. Que daí os homens, opa, não vou pedir para que a mulher fique fazendo, puxando, carregando peso e tudo, então respeitavam ela na limpeza do imóvel. Né? Sem machismo nenhum, mas é simplesmente porque dessa forma funcionava no dia a dia da obra. Afinal, a gente tem que dançar conforme a chuva. Tem um outro né? olhar também, Tem né? É um outro olhar olhar. mais cuidadoso, Sim, né? sim, Zela existe isso. mais pelo que está sendo feito. O homem é mais relaxadão e tal. A maior parte. E aí, cara, desse jeito, se você está terceirizando, essa empresa ela tem que manter a obra limpa, né? Dependendo do teu padrão, cada vez quanto mais alto padrão, mais limpa, mais mantém em ordem. Sim. Ela vai ser. Agora, se você está trazendo para dentro da sua alçada a parte de mestre de obras mais o almoxarife, aí a limpeza, a condução das equipes terceirizadas, daí eles partem disso aí, o recebimento dos materiais pelo almoxarife, a limpeza por ele também, o mestre de obras para articular entre todas as equipes, e aí o engenheiro ele tem mais autonomia de tempo para que ele possa coordenar essa obra e outras simultâneas. Sim, né? Esse é um ponto que eu queria já entrar contigo também. Quando que é o estágio para quem já está alavancando, para quem já está com uma equipe própria, por exemplo, um financeiro e um engenheiro, e o incorporador, obviamente.
está com essa equipe, está começando a escalar, talvez 2, 3 empreendimentos. Quando que ele tem que contratar mais um engenheiro? Quando que ele... Vamos falar primeiro da engenharia, depois a gente Sim, vai para o administrativo. claro, claro. Mas da engenharia, quando que ele tem que trazer mais um engenheiro ou um auxiliar de Sim. engenharia? E também quando que ele tem que começar a trazer mão de obra própria, mestre de obras e equipe? Sim, boa, ótima pergunta. Esse engenheiro que foi contratado nesse tripé inicial, ele consegue aí tocar 2 casas de alto padrão simultâneas, ou até 4 casas de médio padrão, ou até mais unidades de uma vez só, porque quanto mais um padrão mais popular, mais industrializado por exemplo, as esquadrias não são medidas em loco, elas são prontas e assim por diante, as portas, né, nada é medido em obra. Então, com isso, diminui as tomadas de decisões desse profissional. E tem mais mão de obra em abundância também, não tem muitas especificidades. Empreendimento de menor complexidade, maior replicação, o engenheiro consegue tocar mais obras. Consegue tomar... Empreendimento maior em metragem quadrada e complexidade, isso. Ele já consegue tocar 1, 2, talvez 3. Por exemplo, nós temos dentro de uma obra nossa de 2.000 metros quadrados, que é uma casa, a gente tem um engenheiro full-time lá, residente na obra, um mestre de obras também e 3 ajudantes. 3 para fazer limpeza, para fazer a logística dos materiais. Então a gente conseguiu fazer dessa forma que nesse formato a gente otimiza o custo e mantém a obra organizada, limpa e assim por diante. Então, supondo que esse incorporador está fazendo 2 casas de alto padrão, esse engenheiro ele consegue tocar as 2 simultâneas de uma forma com qualidade. Mas é sempre uma linha tênue, você tem que ir identificando. Poxa, se uma terceira casa, imagine que ele está com 2 pratinhos girando nas mãos aqui, é tranquilo, né? Agora pega um terceiro, vai colocar onde? No nariz, no pé, e aí vai cair os 3. Então, às vezes, o engenheiro ele tem condições de conseguir gerenciar 2 obras simultâneas, coordenar 2 obras simultâneas. Mas se colocar uma terceira, ele não vai performar bem em nenhuma das 3. E aí é melhor trazer um auxiliar de engenharia, por exemplo, para tirar... Porque dentro dos 100% do tempo desse engenheiro, provavelmente 80% do tempo são tomadas de decisões pequenas, operacionais que ele está fazendo. E 20% são as mais importantes mesmo. Então esse engenheiro ele vai identificar o 80-20 do negócio dele, do dia a dia dele. E delegar parte do operacional que ele está fazendo todos os dias. Tem que fazer a conferência do aço, tem que fazer tal coisa, tem que definir coisas pequenas. Ele passa isso para um auxiliar de engenharia e já consegue otimizar o tempo dele, né? Até porque até anotei aqui, tem a questão de logística, né? A questão de localização. Às vezes uma obra é no norte da cidade, a outra é no sul, por exemplo. Aí, para você não ter 2 engenheiros, ainda tem é melhor colocar um auxiliar em cada uma e dividir esse único engenheiro, meio período em uma obra, meio período em outra. Seria essa a linha? É uma alternativa e assim, tudo é uma questão de teste, não existe uma receita pronta, porque existe um parâmetro para esse incorporador seguir, mas não existe assim, tem que ser dessa forma, porque cada cidade tem sua dinâmica, sua distância, ou às vezes ele tem várias obras em um local só e 2 em outro, então faz sentido ter equipes diferentes, em lugares diferentes, pela logística. Mas quando ele está escalando, primeira coisa, contratou esse profissional de engenharia, aí depois, supondo que de 2 casas ele vai para 4, então às vezes faz mais sentido agora contratar um engenheiro para 2 obras, outro engenheiro para 2 obras, e esse engenheiro que estava contigo fazendo 2, subir ele de nível dentro da empresa. E aí a gente cria mais um nível dentro da empresa, né? Que quando esse engenheiro estava lá no canteiro de obras, ele estava como um engenheiro operacional, ele estava operacionalizando a execução daquele empreendimento. Então são demandas diárias, intensas, um monte de coisa todo dia para ser resolvida. Subindo de nível, ele vai para um nível mais tático, né? E que é onde que é o que a gente já está utilizando. A gente está utilizando já operacional com 2 engenheiros, um nível tático com um engenheiro fazendo a coordenação desses 2 engenheiros. Então, ele vai aferir se o cronograma está sendo entregue, se está sendo respeitado, se o custo está sendo respeitado, as decisões de materiais mais caros passa por ele, né? Toda a parte de mais estratégica da obra
não é tomada lá no canteiro, é por ele, e ele vai ser o suporte desses 2 profissionais de engenharia que estão conduzindo, por exemplo, essas 4 casas de alto padrão simultâneas. Né? Então, aí cria-se mais um nível hierárquico dentro da empresa, e aí permanece lá o incorporador como proprietário da empresa no nível estratégico, que é apontar para onde está indo o negócio, né? Viabilizar novos empreendimentos, conseguir os recursos para que todo mundo consiga performar. Né? Um engenheiro que está no tático e ele tem 2 engenheiros abaixo com 2 obras cada um. Existe um próximo nível, vamos supor, de 4 para 8. Uhum. Esse engenheiro do tático dobraria? Teria que ter mais um engenheiro no tático, por exemplo? Não. Assim, uma pessoa ela pode estar ligada até no máximo 7 pessoas diretas. Né? Então, esse engenheiro tático está ligado a 2. E ele pode estar ligado, se ele tivesse ligado a 4, por exemplo, tranquilamente ele conseguiria performar com 4. Né? No máximo 7, mas claro que cada nicho também tem sua especificidade. Cada padrão de empreendimento, são várias casas uma próxima da outra. Poxa, isso diminui a logística, são parecidas, são idênticas, os mesmos materiais também diminui as tomadas de decisões, então é menos intenso. Mas supondo que tenha agora 4 obras, tenha 8 obras simultâneas, sendo que cada 2 obras tem um engenheiro, então são 4 profissionais de engenharia operacionais, operacionalizando o dia a dia do canteiro de obras, e esses 4 eles se reportam a um engenheiro tático que coordena os 4, eles faz a reunião de engenharia com os 4, né? Faz uma reunião semanal ou quinzenal, pode ser quinzenal, mas semanal é interessante também, com cada um desses 4 para fazer alinhamentos específicos do que está acontecendo com cada um, e com isso ele consegue conduzir dessa forma. E esses engenheiros que estão no operacional, fica por conta deles a contratação da empreiteira? Não, daí Ou já começa a trazer... já começa a trazer para o próximo nível. Sim. Isso. Assim, faz bastante sentido fazer uma divisão de até onde esse engenheiro operacional ele pode tomar de decisão. Até onde ele tem autonomia. Compras de até R$5.000 ele pode fazer. Então, mais 10 sacos de areia, mais 10 sacos de cimento, mais 5 cúbicos de areia, essas coisas que demandam todos os dias, ele pode tomar decisão. Daí chegou lá o prestador, um fornecedor de esquadrias. Lá orçou as esquadrias por R$120.000 para essa casa de alto padrão. Opa, já não é mais comigo. E aí pode ser tanto com engenharia, com tático, mas não necessariamente com ele. Eu gosto de trabalhar com engenheiro, só que geralmente as empresas vão levar isso aí lá para o administrativo financeiro ou até mesmo para o incorporador. Quando são contratos maiores, fechamento da mão de obra da obra inteira, ou as esquadrias, ou os porcelanatos, que são itens que custam todos eles fácil aí acima de 10% do custo global da obra. Então é importante que seja feito essa condução junto com outras pessoas do nível mais acima da incorporadora, para que assim todos consigam tomar a decisão. Aliás, quem tem maior risco, né, maior pele em risco, tomar a decisão de quem vai ser o fornecedor ou material adquirido. Né? Antes da gente entrar, como a gente já está falando de orçamento, para a parte de estrutura do administrativo, como e quando escalar também essa equipe do administrativo, ainda na parte da engenharia, a gente tem a questão do mestre de obras, da equipe de mão de obra de fato. Existe um formato híbrido, por exemplo, já que, supondo, né, o exemplo que a gente falou de ir de 4 para 8 casas, a gente trabalhar 4 casas com uma equipe de mestre e mão de obra própria e nas outras 4 ser tudo terceirizado. Tem essa questão. Faz sentido? Faz sentido, porque talvez você não consiga 8 mestres de obras. Talvez você não tenha ou tenha uma rotatividade de mestre. E aí se você... É o que acontece muito, né? Que acontece. Hoje, encontrar um mestre de obra... Bom, não é fácil. Da mesma forma que não é fácil encontrar uma equipe, uma empreiteira de mão de obra boa. Né? Não é fácil. Em qualquer lugar do país é sempre um desafio. Porque quando a empreiteira é boa, o que acontece? Ou quando são pessoas sérias, eles vão pegar mais obras. E aí pega mais obras, a qualidade da gestão não acompanha fazer mais empreendimentos simultâneos, e aí se perdem no caminho e acabam não performando bem, não entregando um bom produto, uma boa qualidade.
E aí esse incorporador pensa, putz, devia ter mantido sob minha alçada, né? Então, é sempre uma linha tênue entre essa... Mas eu acho que, assim, para quem está incorporando, eu acredito que faz sentido testar, né? Eu já fiz com obra um pouco mais distante, ó, empreiteira, me entrega a casa com a chave na mão, né? Mesmo que custe um pouco mais, eu diminuo a logística da minha equipe. Ou mais perto, faz a parte cinza e os acabamentos eu executo por aqui. E aí a equipe interna ou contratos específicos fazem a parte de revestimentos e das demais etapas da obra. Ou mesmo fazer dessa forma, né? Mestre de obras, almoxarife, às vezes até um pedreiro, dependendo, manter um pedreiro junto, porque ele vai resolvendo os detalhes que vão surgindo e vão surgir, né? E nenhuma equipe vai querer cuidar daqueles detalhezinhos da obra. E com isso aí consegue otimizar tanto o custo, mas principalmente melhorar a qualidade mantendo o prazo, né? Eu acho que são 3 pontos, inclusive sem esquecer da segurança, mas em imóveis residenciais o risco é menor. São pontos importantes para serem levados juntos, né? Controle de qualidade, de prazo, né? e de custo. Né? Tem um detalhe muito, até uma curiosidade, né, para eu trazer. Quando eu trabalhava na construtora, tinha um profissional da construtora que ele era pedreiro, mas um exímio, um cara assim fora da curva como pedreiro. E esse cara ele entrava principalmente na etapa de acabamento. Uhum. Então esse pedreiro era realmente da construtora, né, específico, e quando chegava a parte de acabamento, cara, meia esquadria, porcelanato, detalhamento, o rejunte, todos esses detalhes em si, até algumas questões de arremate que tem também, que fica sempre alguma coisa para trás. Esse cara entrava para fazer arremate e acabamento, porque a equipe terceirizada muitas das vezes não entregava o resultado esperado, deixava um acabamento mais ou menos. Aí esse cara entrava e fazia o arremate. Então, às vezes pode ser que em determinado nível, determinado estágio que você esteja chegando como incorporador e também do volume de obras, se você no meio do caminho, quando você vai conhecendo muitas pessoas, encontrar esse profissional, é bom começar a trazer esse cara para dentro de casa. Sim. Para que você comece a levar o nível dos seus empreendimentos. Né? Boa. Ótimo mesmo. Ter uma pessoa para isso é importantíssimo, porque sempre vai ter detalhezinhos para ser feito. Nunca ninguém quebrou aquele pedacinho do porcelanato, nunca foi ninguém que sujou a parede. Então, para evitar esses desconfortos, pega e coloca essa pessoa lá, resolve os itens que vão acabando, porque às vezes faz medição de reboco, mas tem um requadrozinho para ser feito que não estava na composição, e aí esse profissional ele vai cuidando desses detalhes. Então faz bastante sentido ter essa pessoa assim. Show. E agora para a gente entrar na parte do administrativo, a gente já sabe, né, quando contratar, quando a gente começa a realmente escalar, ir para 2 ou 3 empreendimentos, e a gente já é necessário, ou às vezes até se um incorporador faz outra coisa ou outra profissão, faz sentido já ter esse administrativo e financeiro. Mas quando começar a escalar, quando já um financeiro só não dá conta, um administrativo não dá conta, tem que trazer um auxiliar, qual que é o timing disso? Como é que você vê o tempo certo para começar a escalar essa equipe? Dá para começar a escalar quando realmente essa pessoa estiver sobrecarregada, né? Existe um índice, que eu não vou saber o nome agora, que demonstra, na verdade isso é muito mais feeling, demonstra o quanto que essa pessoa tá ocupada, né? Ela tem que estar ali nos 80%. Se ela estiver nos 100%, 110% de ocupação, ela vai deixar de performar, vai esquecer de pagar uma conta, não vai fazer um relatório de financeiro e vai começar a perder qualidade. Né? Eu percebi, por exemplo, quando precisava contratar mais uma pessoa para o administrativo e financeiro da incorporadora, quando meu financeiro, a Gi, estava me mandando mensagem 10 horas de sexta-feira à noite. Pensei, eita, tá sobrecarregada, mas não arrega, né? Faz o que tiver que ser feito, mas, poxa, tá sobrecarregada, tem que dar uma atenção aqui, porque senão ela vai... ela não precisa estar trabalhando nesse horário, né? Então, com isso aí, eu acho que é muito mais de perceber o quanto que aquela pessoa, ela tá ocupada ou tá sobrecarregada, de fato, com coisas que faz sentido, e aí sim, então agora traz um auxiliar administrativo e financeiro para a equipe, para que esse profissional possa, mais uma vez, assim como engenheiro, passar
as atividades operacionais, os 80% do seu tempo que gasta com operacionalizando, e o restante do tempo focar na gestão do negócio em si. Falando do teu exemplo mesmo, do que você passou, a Agi chegou a tocar quantas obras, por exemplo, como financeira? Simultâneas. É que o número pode ser que para as pessoas pareça pouco, para outros pode ser que pareça bastante. A gente tem três obras simultâneas, mas além disso ela está fazendo também o financeiro de uma outra empresa minha. Né? Então ela tinha 2 empresas, sendo que uma das empresas tinha cerca de 2.800 metros quadrados de área de casa sendo construída simultânea. Então vamos pensar por área, que uma pessoa que faz uma casa de alto padrão de 280 metros é como se estivesse fazendo 10. Né? E é o volume proporcional a 10, assim, então eu tinha bastante volume. Eu acho que por obra eu não tenho esse parâmetro, sabe? A cada quantas obras, mas é sentir que essa pessoa, poxa, ela tá sobrecarregada, ela tá com muita demanda, tá fazendo orçamento, tá fazendo compras, o pessoal da engenharia já tá tendo que ajudar ela a fazer compras porque ela não tá dando conta aqui, tá fazendo o fluxo de caixa, tratando com a contabilidade, alimentando o sistema, e não tá fazendo tudo a mais. Será que é por desleixo ou porque realmente essa pessoa está sobrecarregada? E se estiver sobrecarregada, tem que contratar. Um ponto muito interessante nessa tua fala agora é que, assim, a Agi a gente está falando, a gente conhece, né? A gente sabe de quem a gente está falando. Mas às vezes o incorporador contrata esse financeiro, esse administrativo e começa a escalar e começa a ter muito essa demanda no financeiro. E daí acaba que ele não percebe. Pode ser que ocorra o desgaste desse profissional e ele abandone o barco. Sim. No nosso caso, a gente conhece a Agi, ela abraçou e não largou o rei. Mas eu acho que assim, para não acontecer, para evitar de acontecer isso, do profissional chegar já explodindo e falar, não aguento mais, tchau e benção, é as reuniões one-on-one, né? Isso, com certeza. Esse ritual de reuniões one-on-one é importantíssimo. Porque aí, além de você identificar quais foram as metas que foram feitas, que foram batidas, as atividades que foram descritas da semana passada para essa e programar as próximas, você vai entender como que a pessoa tá. Se ela tá bem, se tá tudo certo, se está precisando de alguma coisa, se está tendo algum desafio, se alguma coisa está deixando desconfortável. E aí se a pessoa... Poxa, esse é o momento para conversar de forma aberta e deixar claro se tem alguma coisa errada. E se não tiver nada de errado, beleza, então a pessoa tá bem, tá tudo certo, tá dando conta, tá tudo tranquilo. Então essa reunião semanal ou até quinzenal é ótima para ter essa clareza do momento que a pessoa se encontra. E é também ter uma reunião do time. É importante, né? Uma reunião semanal ou quinzenal do time, de preferência semanal, do time todo, para que todo mundo converse e jogue na mesa os seus desafios, seus problemas, quais estão sendo aí as dificuldades no dia a dia, para que todo mundo possa crescer junto. Show. Muito massa. A gente está chegando aí ao fim. Se a gente puder passar, Léo, um passo a passo. Tu vai aguentar de frio? Cara, eu tô com frio. Eu acho que eu tô aqui o podcast inteiro, né? Eu quis falar várias vezes pra você. Fala com o Vini lá, pede pro Rafa desligar. Tá de blusa de frio. Eu tô com... Deixa assim. Meu Deus, certo. Tá ali. Eu tô aqui, tá frio, cara. Tá frio. Os caras me colocam no 21, tá sendo floquinho de neve no ar-condicionado. Mas se a gente puder... Fala aí. Passar um passo a passo, dar uma cristalizada. Pô, foi muito conteúdo, né? Difícil a gente citar não vai ter um passo a passo claro, mas voltado para quem quer escalar, para quem quer realmente trazer essa equipe para dentro de casa, para debaixo do teto. E se você puder passar um passo a passo para galera, se você, incorporador, está querendo escalar, você não pode mais ficar responsável pela obra. Esse é o primeiro ponto. E nem por pagar boleto. Nem por estar ficando no dia a dia ali resolvendo contas pequenas. Né? Você tem que ter ao menos 2 pessoas para que uma cuide do tapume para dentro, outra cuide da conta bancária para dentro, né? Às vezes não precisa ter acesso total à conta, mas ela pode ter acesso a, ao menos, fazer subir os valores a serem pagos e depois esse proprietário da empresa, incorporador, ele aprova. Mas são 2 atividades que têm que ser delegadas o quanto antes para que ele possa ter fôlego de tempo e energia para poder pensar e escalar o seu negócio, ter mais tempo. Então, são as primeiras 2 atividades. Aí depois, daí vai ramificando elas. Até o momento que a empresa, poxa, tá grande, tá com vários empreendimentos simultâneos,
preciso ter um comercial agora, porque eu tô com um prédio, e aí sempre tem demanda de corretores, precisa criar um relacionamento com corretores de imóveis, precisa estar em contato com eles, então agora eu preciso ter um comercial especificamente para cuidar do comercial. Então você já tirou engenharia, já tirou administrativo e financeiro, agora tirou o comercial também, e você fica muito mais focado na expansão do negócio. Né? Massa. Esse é um ponto que o comercial a gente vai trazer num próximo episódio, com certeza, que é como fazer essa parceria, como encontrar o corretor ideal para comercializar o imóvel. E não só isso, qual o timing certo para não ter mais essa parceria com o corretor e montar um comercial próprio, começar a fazer estratégias de venda de imóvel internamente. Né? Boa, ótimo assunto para a gente bater um papo, com certeza. Massa. É isso aí, cara, só tenho a agradecer. Tamo junto. Só um aviso pro pessoal. Para você que gostou desse episódio, que faz sentido para você, que você já está querendo escalar o teu negócio, está com dúvida em como operacionalizar, quando contratar, como de fato montar toda essa estrutura, nós temos a mentoria Alavanca, que é para você realmente conseguir, né, montar toda essa estrutura para levar você para o próximo nível, seja para 2 milhões, 10 milhões ou mais de faturamento dentro da sua incorporadora. Eu vou até pedir para os meninos, vai estar um link aqui embaixo da descrição desse vídeo, você pode encontrar ali toda a estrutura de como é que funciona a mentoria, né, Léo? E fazer a aplicação, né? Para você entender melhor a mentoria, a nossa equipe vai te explicar como que funciona, se é para você, se não é para você, se é para o momento que você está, qual das mentorias que se encaixa mais para o seu caso, porque assim, com esse conhecimento, você vai para o próximo nível de uma forma mais segura, de uma forma mais sólida, para ter maior rentabilidade, para ter mais liberdade, porque de nada adianta ter dinheiro no bolso e não ter tempo para usufruir ele. Então tem que fazer as duas coisas crescerem simultâneas no seu negócio. E aí a mentoria Alavanca ela vem com esse propósito, porque ela é um conteúdo tirado direto do canteiro de obras, ou no caso nosso, da incorporadora, direto do campo de batalha, do que a gente está aplicando na Domus como método, para alavancar os nossos negócios, para a gente sair de um faturamento de alguns milhões para superar os 10 milhões de reais. E esse mesmo modelo que nós estamos utilizando, tanto para a estruturação de time, quanto para a estruturação de processos, quanto para a captação de novos negócios, quanto para a captação de recursos, você pode implementar na sua incorporadora também. E é exatamente sobre isso que a mentoria atende. E além de tudo isso aí, a cereja do bolo é o networking com outras pessoas que são semelhantes a você em qualquer região do país ou até próximas a você, porque assim, o insight que você tira de uma mentoria dessas, ele paga várias vezes o investimento. Porque a gente está falando de um mercado que se fatura milhões de reais. E se você ajustar 1% das suas velas para um lado do seu barquinho, 1% ele vai se abrir com uma grande diferença lá na frente. Então, é importante que desde agora você já vai crescendo de forma profissional o seu negócio, de forma estruturada, para que assim você tenha maior segurança e rentabilidade lá na frente. Show. É isso aí. Só clicar no link da descrição que o especialista do nosso time entra em contato com você. E chegamos a mais um fim de podcast. Muito top. Muito massa. Tô com frio ainda. Tá com frio? Vou colocar um casaco agora. Vou colocar um casaco, porque tá louco. É. Tira casaco, bota casaco. Balneário Camboriú é assim também, né? É assim. Tá assim. louco. Tamo junto, Matheus. Obrigadão aí. Obrigado, Léo. Até mais. Até mais. Valeu. Valeu.